Olá, eu sou Adenilson Pizzaiolo e a receita de hoje é massa de pizza verde. Uma massa aí diferente, mas que pode ser aí um diferencial aí para a sua pizzaria ou para receber os amigos aí no final de semana. Os ingredientes já estão passando aí no vídeo e vamos para mais um passo a passo dessa receita. Bom, para começar, a gente vai precisar de um maço de espinafre e a gente vai usar aí mais ou menos metade das folhas desse maço de espinafre. A gente vai desfolhar, lavar essas folhinhas e vamos colocar ela em água fervente. Tá vendo aí no vídeo? É uma panela com água fervente e a gente vai deixar por mais ou menos 1 minuto dentro dessa água quente para dar apenas uma pré-cozida nessas folhas. E logo após que você retirar da água, imediatamente a gente deve colocar ela em uma bacia com água gelada, com bastante gelo, como está aparecendo aí no vídeo. Isso vai servir para resfriar rapidamente essas folhas e parar o cozimento. Aí agora você pega essas folhinhas aí, coloca no escorredor, dá uma espremida para tirar o excesso de água e a gente vai bater essas folhas no liquidificador com 150 ml de água, que é a medida de líquido que a gente usa nessa receita de massa de pizza. A gente está usando como referência a minha receita de massa de pizza para uma pizza. Então, a gente põe aí no liquidificador, dá uma boa batida nessas folhinhas aí e a gente vai começar o preparo da massa. Em uma bacia, a gente vai usar aí os 300 gramas de farinha de trigo. Em seguida, a gente coloca o sal, açúcar e o fermento. Sempre que for fazer pizza com fermento seco, a gente faz esse primeiro procedimento. Aí mistura primeiro os ingredientes secos. Se você for usar fermento biológico fresco, primeiro você dissolve ele com açúcar e depois vai acrescentando os restantes dos ingredientes líquidos. E por último a farinha. Vamos aí. Agora depois de bem misturar os ingredientes secos, a gente vai colocando os líquidos. A gente coloca aí a gema de ovo e vai acrescentar aí o espinafre batido com os 150 ml de água. O que pode acontecer aqui durante essa mistura? Às vezes a gente começa a fazer essa receita e o que pode acontecer? Dependendo da farinha, ou se você colocar um pouco a mais de líquido, nesse momento ela pode ficar um pouco mais mole. Então deixe reservado sempre um pouco a mais de farinha. Porque se por acaso essa mistura ficar um pouco mole, a gente vai acrescentando farinha até chegar ao ponto ideal da nossa massa. O que aconteceu aí no meu caso foi esse. Eu coloquei um pouco mais de líquido e a minha massa ficou ficou bem mole. Então eu vou acrescentando farinha aí aos poucos, até chegar à medida ideal que eu quero. E é isso aí. Bom, vamos colocando aí. No começo aí a gente vai misturando um pouco com a colher. E assim que tiver uma textura mais firme, a gente começa a trabalhar essa massa com a mão. Mistura bem aí a farinha até você conseguir uma textura legal, que ela não esteja grudando muito na mão, para você começar a trabalhar essa massa na mesa. Aí, tá vendo? Ela já está quase boa e já está quase ao ponto de eu poder trabalhar na mesa. Dá para terminar de sovar ela, se você quiser, direto aí nessa bacia, fazendo esse movimento de socar a massa contra a bacia. Mas na mesa você vai ter um resultado final muito melhor. Então aí você dá uma limpadinha, retira todo o excesso de farinha da bacia e vamos começar a sovar essa massa na mesa. Se por acaso a massa ainda estiver colando, vai fazendo o que eu falei. Sempre que, se você sentir que a massa está grudando na mão, joga um pouquinho de farinha, um pouquinho só, não precisa jogar muito, que pode passar do ponto e acabar deixando a massa dura. E vai pressionando a massa contra a mesa, vai fazendo esse movimento aí, ó. Pode apertar bem. No meu caso aqui, ela está colando um pouco ainda e eu vou acrescentar um pouco mais de farinha. É como eu disse, algumas farinhas elas absorvem mais água que outras.
E você pode também ter colocado um pouquinho a mais de líquido nessa massa aí, por isso ela vai necessitar um pouco mais de farinha. Vocês devem ter percebido aí no vídeo que eu não coloquei o óleo ainda na receita. O que acontece é o seguinte, eu não gosto muito de colocar o óleo nesse momento, eu deixo ele sempre por último. Principalmente quando eu trabalho com pouca massa, assim, que é só um quilinho de... Só para uma pizza só, então eu procuro não colocar o óleo agora. Eu deixo para colocar por último. Primeiro eu dou uma boa sovada nessa massa. Aí quando ela já está quase pronta, eu coloco o óleo, como vai aparecer aí no vídeo logo à frente. Mas se você for trabalhar com bastante massa, é legal colocar o óleo antes, que vai ficar bem mais fácil de sovar. Bom, a gente vai sovando aí a nossa massa. E é isso aí, basicamente a massa é essa. A massa já está quase pronta, só falta colocar o óleo nela. Eu dou essas pancadinhas aí para deixar ela a massa bem lisinha. E quanto mais sovada ficar essa massa, melhor o resultado dela. Ela vai ficar uma massa bem mais macia, bem mais fácil de ser trabalhada depois na hora de abrir. Essa receita aí, ela rende mais ou menos uma pizza e meia. Você pode fazer uma pizza grande de 35 centímetros e sobra aí um pouco ainda que dá para fazer uma pizza média. Essa aí é o resultado da pizza. E agora eu vou colocar aí o óleo. Veja que eu deixei para colocar o óleo por último. E olha a cor que ficou essa massa aí. Ficou um verde bem forte. E agora quando a gente colocar o óleo, a gente vai fazer esse movimento aí. A gente vai espalhar bem a massa, e para ficar bem misturado, a gente aperta e você vai pegar ela e torcer essa massa como se fosse um pano. Você vai torcer e vai rasgando essa massa para que misture bem o óleo com toda a massa, fique bem mais fácil de sovar. E nesse ponto aí quase não vai, mesmo ela estando um pouquinho mais mole, quase não vai ser necessário colocar mais farinha. Basta um pouquinho só aí, só para não ficar colando, mas já está praticamente boa. Depois que você colocar o óleo, que você vai ter uma diferença de textura nessa massa, ela vai ficar muito mais brilhante e vai ficar mais macia também. Então, com a massa pronta, enquanto aparece o vídeo, eu estou terminando de fazer essa massa e eu vou explicar mais ou menos como vocês vão trabalhar depois. Depois dessa massa pronta, você vai deixar ela repousando, você faz um bolinho e deixa ela descansando dentro de um pote, ou você põe dentro de uma bacia e numa travessa e cobre com papel filme, ou até mesmo dentro de um saco plástico. Deixa ela descansar por mais ou menos meia hora ou 40 minutos, até que ela dobre de volume. Daí depois você separa os bolinhos que você quer. Se você vai fazer uma pizza massa grossa, desse tamanho tá bom. Se você vai fazer uma pizza massa média ou uma pizza com a massa mais fina, você separa aí mais ou menos a quantidade que você quer, separa os bolinhos e abre a massa com um pouco de farinha. Depois desse disco aberto, você vai colocar ela em cima de uma bandeja ou uma forma e vai levar ao forno para pré-assar. Você também tem que fazer vários furinhos nessa massa, porque senão quando ela ficar no forno, ela vai encher de bolhas. E aí, depois da massa pré-assada, é só você usar o recheio aí de sua preferência e tá pronta aí a sua pizza. Num próximo vídeo aí, eu vou mostrar como fazer, qual foi a opção de recheio que eu utilizei aí nessa massa, tanto da massa de pizza rosada, quanto nessa massa de pizza verde. Essa massa de pizza aí, eu fiz uma pizza um recheio de brócolis com catupiry e bacon. Veja aí, a massa pré-assada. E agora é a pizza pronta. Foi uma pizza de brócolis com catupiry e bacon. Você também pode colocar alho frito que fica muito bom. Bom, chegamos ao final de mais uma receita. Aí no vídeo acima vocês acompanham 3 das minhas receitas que tem aí no canal do YouTube. É a receita de massa de pizza. A primeira receita de massa de pizza que rende 5 pizzas. A segunda é uma massa de chocolate para pizza doce. E a terceira
é a massa de pizza para uma pizza, que é a massa básica para fazer essa receita de massa de pizza verde aí. Os mesmos ingredientes que tem nessa massa, tem na massa para uma pizza. A diferença é que naquela receita que mostra aí em cima, eu estou usando fermento fresco. Então se você for usar fermento fresco, dá uma olhada nesse vídeo aí que vai ser legal. Bom, quem gostou, dá um joinha, compartilhe o vídeo, inscrevam-se no canal, isso ajuda bastante. Divulguem, comentem e se gostaram do vídeo, deixem aí nos comentários. Obrigado, fui!